Hoje a gente vai trazer as principais notícias do Cruzeiro dessa segunda-feira, um pouquinho sobre o jogo ainda do domingo contra o Vasco, mas antes eu queria dizer para vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai ali embaixo, se inscreva, deixa o gostei. Se você ainda não conhece o nosso canal, a gente tem conteúdo diariamente sobre o Cruzeiro. A gente está há uma semana sem postar vídeos porque tive um probleminha de saúde, passando mal, não deu para postar o conteúdo na semana passada e a gente volta hoje trazendo conteúdo diário sobre o Cruzeiro. A gente começa falando sobre o jogo de ontem, né? Um jogo muito complicado, a gente talvez até nem esperava um jogo tão difícil, mas o Cruzeiro teve muitas dificuldades para conseguir criar jogadas de ataque. Venceu o Vasco por 1 a 0 no gol do meia Maurício, jogador da base do Cruzeiro, jovem que entrou no lugar do Thiago Neves. Se destacou muito, foi o destaque da partida aí com esse gol, muito badalado depois do gol, mas a gente tem que manter os pés no chão também, né? Porque foi o primeiro gol dele pelo Cruzeiro, primeira vez que ele se destacou nessas oportunidades que ele teve entrando. Então a gente sabe que é um jovem, a gente tem que ter essa paciência também e dar nessas oportunidades que o Rogério Ceni está dando para ele. O Cruzeiro venceu o Vasco, uma vitória muito importante, isso porque o Vasco é um adversário direto nessa luta para se afastar da zona de rebaixamento. A gente sabe que o Cruzeiro aí está nessa briga contra o rebaixamento, exatamente contra o Vasco aí. O Vasco também está na frente, tem 20 pontos, o Cruzeiro chegou ao 18º ponto, então o Cruzeiro está a 2 pontos atrás do Vasco e também a 2 pontos atrás do Ceará. Times que já estão fora da zona de rebaixamento. Com a vitória, o Cruzeiro abriu 4 pontos sobre a Chapecoense, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e o Fluminense, que é o time que está abaixo da Chapecoense, joga ainda nessa segunda-feira. No momento que a gente está gravando o vídeo ainda não teve o jogo, então por conta disso a gente não tem informação também de quantos pontos de diferença vai ficar essa distância entre Cruzeiro e Fluminense. Na próxima rodada o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, como a gente disse, já tem a oportunidade de ultrapassar tanto o Vasco como o Ceará. Então se o Cruzeiro vencer o Grêmio na próxima rodada, já dá um salto legal ali na tabela, se esses times não conseguirem a vitória, obviamente. E falando de notícias atualizadas dessa segunda-feira, o Cruzeiro treinou uma situação até estranha, né? Porque geralmente no dia seguinte da partida o time tira o dia de descanso, folga, mas não foi dia de atividades na Toca da Raposa, até por conta da partida que a gente tem na quarta-feira, muito importante contra o Internacional, semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro está em desvantagem, perdeu o jogo de ida por 1 a 0. Então o Cruzeiro se reapresentou hoje, segunda-feira, depois da partida, não teve dia de folga. Inclusive o Ezequiel, recém-contratado pelo Cruzeiro, que ainda nem foi anunciado oficialmente, participou do treino. O Botafogo liberou ele para treinar pelo Cruzeiro. Isso porque a documentação dele ainda não foi toda acertada e ele não foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Então o Cruzeiro já utilizando o Ezequiel nos treinamentos, Rogério Ceni ganha mais uma opção de velocidade para o setor de ofensividade do Cruzeiro. E nos próximos jogos aí talvez a gente já tenha o Ezequiel regularizado e pronto para jogar pelo Cruzeiro. A gente tem a situação do Robinho também, o Robinho deixou a partida de ontem com câimbras, não deve ser problema, pelo menos em primeiro momento, para esse jogo de volta contra o Internacional na quarta-feira. Estava bem tranquilo no banco de reservas, pela entrevista do Rogério Ceni, também vai ser reavaliado, obviamente, mas deve ficar como opção pelo menos no banco de reserva para enfrentar o Internacional na próxima quarta-feira. A gente tem também a situação do Léo, esse já não joga, já tem, se eu não estou enganado, acho que 3 jogos, né? O Léo vem se recuperando de dores na coxa, é outro que deve retornar para ser opção contra o Internacional. Só que como o Fabrício Bruno já está ali fazendo dupla com o Dedé, eu nem sei se o Rogério Ceni vai arriscar de fazer essa alteração exatamente nesse jogo contra o Internacional, mas a gente sabe se o Léo tiver 100% em suas condições físicas, certamente ele é o titular da posição e o Rogério Ceni deve sim escalar ele, mas a gente não tem totais certeza dessas condições físicas do Léo, então por isso essa dúvida também. E falando aí nessa semifinal contra o Internacional, se o Cruzeiro conseguir passar o Internacional, que é muito difícil porque o Cruzeiro perdeu infelizmente o jogo no Mineirão por 1 a 0 e vai ter que reverter esse placar aí, 1 a 0 para o Cruzeiro é pênalti, e se o Cruzeiro vencer por mais de 2 gols de diferença, aliás, mais de 1 gol de diferença, vai ser por 2 a 0, 3 a 0, o que for, o Cruzeiro consegue a classificação direta para a final da Copa do Brasil, o que seria a 9ª participação do Cruzeiro em uma final de Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão da competição e se conseguir ultrapassar o Internacional e chegar na final, vai se tornar o time que mais vezes também chegou em decisões da Copa do Brasil. Então a gente fica na torcida, na expectativa, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, o Internacional aí vai jogar a sua vida nessa partida contra o Cruzeiro, principalmente depois da eliminação também na Libertadores, então resta apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, a torcida cobrando muito pela Copa do Brasil, porque eles já estão na semifinal,
Então, teoricamente, seria um título um pouco mais fácil do que o restante do brasileiro inteiro. E tem também a fala do Rogério Ceni sobre o Fábio no jogo de ontem, porque a gente teve a defesa do Fábio no pênalti cobrado pelo Pikachu. E perguntaram para o Rogério Ceni como foi o lance do pênalti ali, como ele se portou durante todo o processo ali de marcação do pênalti, e o jogador do Vasco indo cobrar o pênalti. Ele disse que ficou tranquilo, que ele não ficou tão nervoso assim, porque ele ficou mais nervoso no lance que o Fábio cortou o atacante do Vasco, porque segundo ele, pênalti é algo normal, o Fábio fazia defesas e ele estava bem tranquilo, né? Então o Rogério Ceni também aproveitou, obviamente, para brincar com a situação, mas a gente vê aí que está tendo uma boa relação de treinador com os jogadores, a gente espera que permaneça. Em 9 pontos disputados, o Cruzeiro conquistou 7 com o Rogério Ceni. A gente sabe que o Cruzeiro vem vacilando em jogos ali contra adversários diretos na zona de rebaixamento, mas depois que o Rogério Ceni chegou, tá com números legais, 7 pontos em 9 jogos, né? São números bons, né? A gente espera que permaneça esse desempenho para o Cruzeiro seguir subindo na tabela e se afastar de vez da zona de rebaixamento. Então esse aqui foi o nosso jornal dessa segunda-feira. A gente avisa vocês que na terça-feira a gente já começa com as notícias e pré-jogo de Cruzeiro Internacional, partida que acontece na quarta, como a gente falou. Então fica ligado aqui no nosso canal, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o gostei no vídeo, participa nos comentários também com a interação, que a gente sempre tenta responder vocês no máximo que dá, obviamente. Então participa com a gente, se inscreva no canal e até a próxima.